Saiu agora à noite a pesquisa Datafolha para o governo do estado. O Fernando Haddad lidera, candidato do PT, lidera a corrida eleitoral e a grande dúvida é se Márcio França vai ou não manter a candidatura. Reportagem de Matias Brotero. Fernando Haddad, do PT, tem 28% das intenções de voto. França, do PSB, tem 16%, seguido de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 12%. Rodrigo Garcia, do PSDB, vem logo atrás, com 10%. Mas os personagens na corrida ao Palácio dos Bandeirantes podem mudar. A CNN apurou que Márcio França pensa em trocar a disputa pelo Estado por uma vaga no Senado. A estratégia contribuiria para uma união entre PT e PSB em todo o país. Um dos obstáculos era José Luiz da Atena, que liderava as pesquisas. Mas hoje, o apresentador anunciou que desistiu da candidatura, abrindo caminho para a França. Nos bastidores, uma parte do PT defende que Márcio França se lance candidato ao Senado. Mas, de acordo com interlocutores próximos a Fernando Haddad, o petista enxerga o cenário de outra maneira. Ele entende que França poderia servir como uma espécie de obstáculo para o crescimento de Tarcísio de Freitas, conquistando os votos do interior, que tem um eleitorado mais conservador. A campanha petista acredita que Tarcísio ainda possa ir para o segundo turno. Neste caso, Haddad contaria com o apoio de França para derrotar o ex-ministro de Bolsonaro, considerado pelo PT a maior ameaça aqui em São Paulo. A pesquisa trouxe também o cenário sem o candidato do PSB. Fernando Haddad ganha 6 pontos e aparece com 34%. Tarcísio cresceu 1 ponto percentual e Garcia ganhou mais 3, indo a 13%. O próprio Márcio França tem aí uma convivência histórica com o PSDB. Tá? Por isso, parte desse eleitorado dele também pode migrar para o Rodrigo Garcia. Com a máquina nas mãos, Garcia tenta subir nas pesquisas apostando em medidas populares. Por exemplo, o congelamento do preço dos pedágios neste ano em São Paulo. O reajuste poderia chegar a 11% e estava previsto para esta sexta-feira. O tucano também reduziu o ICMS sobre a gasolina para 18%, em linha com a recente lei federal do teto dos combustíveis e energia. A iniciativa frustrou outros governadores que ainda aguardavam uma reunião mediada pelo STF com a União. A ideia era buscar alternativas para minimizar a perda de receitas. No mês passado, Garcia ainda liberou o pagamento de 176 milhões de reais em bônus aos policiais. O candidato à reeleição, quando está no cargo, ele não consegue separar, e o eleitor também não, as medidas governamentais das medidas eleitorais. E isso, obviamente, desbalanceia a competição. Ele tem uma arma na mão que os outros não têm. Caio, nosso entrevistado deu a deixa do que a gente estava tratando. Está ainda mais desbalanceado esse jogo, que a lei eleitoral tentava proteger. Nós estamos vendo o próprio Rodrigo Garcia tomar medidas, né? A gente fica ali um pouco em cima do muro, tá ou não está descumprindo a legislação. O que se antecipa de efeito para o sistema político? Bom, vamos lá, Raquel. Tem um dado aí da política brasileira dos últimos anos que é o fim do financiamento privado para eleições, né? É um efeito da Lava Jato, né? Proibiu-se que empresas doassem. E a grande fonte de recursos, não sei se você tem livro até sobre isso, né? A grande fonte de recursos sempre foi empresários, bancos e por aí vai. Quando o Supremo Tribunal Federal corta isso, a máquina administrativa ganha uma força muito maior como um elemento de conquista de voto. O que, de certa maneira, acaba por favorecer, evidentemente, quem já está no cargo. É o que o Rodrigo Garcia está fazendo, é o que o Congresso Nacional está fazendo, é o que os governadores candidatos à reeleição estão fazendo. Uma vez que perdeu-se esse duto do sistema privado de financiar campanhas e quem tinha mais dinheiro tinha mais chances de ser eleito, hoje quem tem mais máquina, quem tem mais Estado na mão, tem mais chance de ganhar a eleição e usa essas armas. Não dá muito para a gente dizer, penso eu aqui, eu preciso ter uma reflexão maior sobre isso, porque essa pergunta é boa e me pega assim de prima, e que só mostra que aqui a gente não combina nada, mas eu não vejo uma antecipação ou impacto nas eleições próximas, porque quem estiver no cargo, a se manter esse sistema em que o financiamento privado não existe, quem estiver no cargo, quem ganhar a eleição, vai sempre usar as armas que tem
para ganhar eleição. Foi o que os 72 de 81 senadores fizeram hoje, 72, é o Senado inteiro, é o Congresso inteiro votando nessa PEC. É o que os governadores estão fazendo também, que são candidatos também à reeleição. Thaís, eu sei que você fica aí em Brasília sempre de olho aqui em São Paulo. Márcio França, desiste? A Datena, de novo, desistindo, pesou? Raquel, vou ser quase que categórica aqui, com um risco bastante alto, mas na minha avaliação, Márcio França desiste e já desistiria, por tudo que eu acompanho da política paulista, mas o fator Datena, sim, pesa bastante e os números que a gente vê no Datafolha, eles são muito esclarecedores de por que essa desistência de Márcio França ela é defendida por todas as campanhas, desde o PT até a de Tarcísio de Freitas. Quando Márcio França sai dessa disputa, Fernando Haddad vai a 34% e Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas empatam com 13%. Isso mostra que, sim, há um peso de Márcio França nessa disputa e ele tende a espalhar o seu eleitorado. Tem uma pergunta também do Datafolha que fala quem esse eleitor do Márcio França prefere. E o voto ele é quase que dividido, 1/3 para cada um desses 3 candidatos que eu citei. E Márcio França sabe que sem Datena ele tem muitas chances. Por quê? Voltando a dizer, porque mesmo que ele seja o candidato na chapa de Fernando Haddad, fazendo a dobradinha PT-PSB nacional, ele vai ter o apoio, mesmo que informal, de Rodrigo Garcia e de Tarcísio Freitas. Por quê? Porque são pessoas interessadas que ele retire essa candidatura. Então, esse jogo de São Paulo vai ser muito interessante de acompanhar. Ainda mais olhando também, só para fechar, para o dado que fala da pesquisa espontânea, em que 72% dizem não ter escolhido o seu candidato ainda, um número bastante alto, se tratando do maior colégio eleitoral do país. Adoramos o termômetro, Thaís, de eleições e adoramos que ela se arrisca. Agora você, Caio Junqueira. Quem passa para o segundo turno? Rodrigo Garcia ou Tarcísio de Freitas? E neste caso, na sua hipótese, quem leva? Não, eu tenho a avaliação que aqui no estado de São Paulo são duas eleições dentro de uma eleição. Você tem uma eleição para o primeiro turno, é meio óbvio, mas estou falando diferentemente das outras. Nessa, quem foi para o segundo turno contra o Fernando Haddad, eu tenho uma avaliação, e aí que é o meu lance de risco, tem grandes chances de ganhar do Haddad. Né? Então, essa disputa Tarcísio e Rodrigo Garcia, ela muito provavelmente, quem ganhar desses dois, vai com muita chance para o segundo turno, porque o PT, embora neste ano, nas regiões metropolitanas, inclusive do interior, estamos falando de Campinas, aqui a ABC Paulista seja muito forte, você tem uma barreira ali de Araras para cima, Campinas para cima, para o PT, principalmente nas cidades médias e pequenas, que é muito difícil do Haddad entrar lá. Ele tenta contrabalancear, principalmente nas regiões metropolitanas, Ribeirão Preto também, você tem essas grandes cidades do interior. Então, essa disputa Tarcísio e Rodrigo, ela é crucial. E é interessante também, além do que a Thaís falou, essa eleição paulista, porque tradicionalmente São Paulo, PT, PSDB, a última, o Márcio França foi contra o Dória, mas na mesma ideia, esquerda-direita. Com o bolsonarismo, emerge o Tarcísio, com uma máquina administrativa federal. Então, se você tem uma eleição, máquina federal, máquina estadual com Rodrigo Garcia e Lula, disputando entre si. Por isso que todos os componentes aqui, e esse 72% de gente que não tem voto, que é o inverso da eleição presidencial, também dá um componente a mais aí e fica mais legal da gente cobrir até.